Vamos pensar, por exemplo, na digestão. A gente secreta a saliva em torno do alimento, que foi triturado pelos dentes, e depois o bolo alimenta é embebido em sucos gástricos e vai fazer uma prodigiosa viagem que acaba no intestino grosso. E daí eu não vou completar, que vocês conhecem o final da história. Quem não conhece o ser humano, né? Então, é isso que eu tô pedindo, é isso que eu tô convidando vocês a fazer. O quê? Ai, meu Deus. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Hoje estamos com o livro Conhecimento, Ignorância, Mistério, de Edgar Morin. Isso. Edgar Morin, se vocês derem um Google, vocês vão ver que ele fez 99 anos esse ano. Ele está extremamente lúcido. Eu acompanhei uma live dele no Sesc São Paulo em julho e fiquei impressionada, porque ele parece um menino falando, tanta vitalidade que ele tem na voz, que ele tem nos pensamentos. Então, é um livro, se você quiser realmente ter uma visão diferente do mundo, e ele vem nessa nossa sequência da segunda temporada, né? Que trouxe Cegueira Moral, que trouxe o 1984, apesar de ser um livro antigo, que trouxe Civilização 2.0, que é a questão da linguagem dos rastros. Então, ele comunica com tudo que a gente falou antes. Então, se você está começando a ouvir agora o nosso podcast, depois você dá um pulinho lá nos outros episódios, porque ele está bastante rico. E aí, então, Edgar Morin, que é um dos autores sobre a teoria da complexidade, né? Ele traz esse último livro, esse é o mais novo, tá? Estão nas livrarias aí. A gente vai começar agora com o primeiro capítulo, que é O Conhecimento Ignorante. O conhecimento ignorante, o que ele traz? Que a gente não vai conseguir ter todo o conhecimento do mundo. Não há como chegar numa completude. A complexidade, ela não traz essa completude, tá? A complexidade aceita as limitações e ela envolve muito mais numa questão de amplitude do pensar além da fragmentação, porque ele nos apresenta um problema da ciência, que é essa especialização e essa segmentação de uma visão extremamente linear da vida. Tá. A Júlia foi pro primeiro capítulo e ela pulou a introdução. E quem me conhece sabe que eu sou viciada em introduções. Então eu só vou trazer umas aspasinhas da introdução, que ele cita a Dostoiévski, que ele diz assim: o homem, ele é um mistério. Se dedicarmos nossa vida inteira a esclarecê-lo, não teremos perdido nosso tempo. E Dostoiévski acrescenta, né? Eu me ocupo desse mistério, que é conhecer o homem, pois quero ser um homem. Então, o livro, ele chega nessa questão da complexidade, ele chega no Homo sapiens, no homem, mas antes disso ele passa por toda a natureza. Então, ele vai falar um pouco dos átomos, do universo, da criação. Só que para você poder entender o pensamento de Edgar Morin, é importante, antes de qualquer coisa, entender 3 conceitos, 3 formas de pensar dele. O primeiro, que é um conceito chamado dialógico, que não é a dialética. O dialógico é quando ele entrelaça coisas que estão separadas, coisas que em tese são opostas. Então, razão e emoção, sensibilidade e um ser mais sensível, um ser mais racional, o real e o imaginário. Porque para o Edgar Morin, você não tem uma linha de corte, você não tem um momento de ruptura. Então, ao mesmo tempo que a razão pode ter a emoção como sombra, uma coisa vai sendo circular, eles como se fossem sentimentos circulares. Um outro conceito é um conceito chamado recursivo, porque normalmente a gente pensa, né, o ponto A vai para o ponto B, dentro dessa visão linear. Para Edgar Morin, você tem um ponto A que cria um ponto B, o ponto C pode voltar a ser o A, o ponto B, desculpa, pode voltar a ser o A, pode ser um outro ponto que vai ser o C. Então, assim, não é só razão e consequência. É razão, consequência, produto que volta para razão. Então, a dialética... de ponto em ponto enche o todo. E que nunca, num ponto só, teremos o todo. E que o todo se transforma.
sendo todos esses pontos? Pronto, já brinquei com todos os pontos A e B da Adriana. É porque ele diz assim, que se você... A simples soma das partes, ela não vai levar um total. Então você tem um total, que ele não pode ser desassociado, porque o todo é uma coisa, as partes são outra coisa, e a soma de todas as partes são outra coisa. Então esse é o terceiro conceito, que é um conceito de holograma, que é hologramático, que diz que você não pode separar o todo. Então você tem um efeito, mas você tem que considerar a causa, e assim você vai. Só que quando você consegue entender isso, você passa a olhar as coisas de uma forma diferente. E é aí que a gente começa a trazer dentro das ciências, é porque ele diz, como ciência física e biológica, ela aborda muito mais um desconhecido. Porque se a gente trabalhar as ciências que vão para um caminho de economia, que vão para um caminho extremamente técnico, como ele diz, né? E que muito mais do que isso, não tem como, até na própria ciência, existir a imparcialidade, porque sempre tem um observador. O ser humano tá junto dessa realidade, né? O que eu acho legal é que ele diz assim, que a gente sabe muito sobre nada. E eu super me identifico como jornalista, né? Que a gente sabe muito, só que tem um conhecimento um pouco raso. Nós não somos especialistas de nada. E aí, então, a gente pode ir indo por meio desse primeiro capítulo que fala dessa ignorância, que é por meio do conhecimento, que o conhecimento tem uma crise. E que todo conhecimento, olhando para um olhar só, é extremamente limitado. E a gente tem as aptidões do espírito humano, que também tem seus limites, né? Isso. Como observador. Esse pensamento complexo dele é porque ele reconhece as incertezas. Então ele pensa assim, por mais que você estude, por mais que você pense, você sempre vai ter algo que você não vai conhecer. E se você reconhece isso, você passa a ter humildade. Do meu ponto de vista, é assim. Então, o pensamento complexo, ele não pode dizer o que são coisas que não são ditas, que ele diz, é o indizível. Então, é outra coisa que a gente também pode aceitar, é o fato de nem sempre ter resposta para tudo. E aí, indo para o segundo capítulo, que ele fala que é a realidade. Na realidade, ele traz dessa mesma forma, a realidade ela é vista pelo ângulo de cada um, né? Então, a nossa percepção de mundo exterior, ela é produzida junto com as nossas organizações dos nossos cérebros. E cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma experiência. Ele traz muito essa visão da biologia, que uma hora eu quero um dia trazer Maturana pra Adriana ler. Ela já fez uma cara feia aqui do meu lado. Mas vale demais, porque ele trabalha essa questão do auto-eco-organizador. Mas, seguindo... É por causa dessa realidade que ela diz que é no mundo exterior, ele diz o seguinte, que a nossa realidade ela é humanizada. Então, você não conhece algo exatamente como ele é. Você conhece esse algo por meio do seu espírito, por meio das suas percepções, da sua linguagem, das suas teorias ou filosofias, da sua cultura, da sua sociedade. E até da sua tecnologia, porque se a gente voltar para o episódio anterior, que fala sobre como a gente tem que imitar as formigas, a gente muda a realidade a partir da percepção da visão com a tecnologia. Então, trazendo aí essa complexidade do Mohan por meio do humano, a gente tem vários outros prismas para ir abrindo a nossa mente. Qual é a realidade? Não existe realidade absoluta. Não existe. Então, por isso que eu tava pensando, Júlia, que é o seguinte, se você... É outra coisa que se você tiver consciência, se você trouxer isso pro seu dia a dia, você vai começar a tolerar os outros. Porque se você tá vendo um copo meio cheio, tem alguém que tá vendo ele meio vazio, tem gente que não tá vendo o copo, tem gente que tá vendo o copo por cima. Tem gente que tá vendo que a água não tá muito... né? Tá meio turva, vai olhar pra água e não pro copo. Isso, e aí se você aceita cada um na sua individualidade, reconhecendo que você não é o dono da razão, imagina, você ganhou a vida. E se você é o dono da razão, você perdeu todo o mistério e a ignorância aqui que existe no livro. Porque conhecimento é muito mais um lado da razão, faltando aí a ignorância e o mistério. Se alguém for dono da razão, certamente ele não tem aquele brilho que o mistério da vida nos traz. Nossa, que bonito. Se o Mohan, com 99 anos, consegue se admirar de coisas que ele não conhece, imagina a gente que não tem metade do conhecimento, metade da vivência, metade da idade. Metade da idade do próprio estudo. E metade da viagem dele, das experiências de vida, enfim. Ele é judeu, tá? Se alguém soubesse se ele foi parar em algum campo de concentração, me conta, porque eu não consegui encontrar, não.
E aí ele fala que tudo é ilusão e nada é ilusão. Ele trabalha muito com essa visão da impermanência também das coisas, né? Mas e que existe dentro da gente uma autorreparação, uma autorreprodução, uma auto-eco-organização. E que o meio ambiente que a gente utiliza também para nos alimentar dessa energia. Por mais que a gente se auto-organize, vamos dizer uma autopoiese, quem quiser buscar, que é do Maturana, que fala disso. Fala o que é autopoiese, por favor. Autopoiese É quando a gente se reorganiza internamente antes de algo fora nos trazer essa mudança. Mas que sim, estamos no meio ambiente e também utilizamos dele, seja por meio de irritações para fazer essas mudanças, seja por meio, como ele falou, desse alimentar, dessa energia que a gente busca fora para dentro da gente, né? E aí, seguindo, ele diz que então o universo produz a sua realidade e juntos estamos nessa auto-organização do universo, convivendo junto, né? Então ele trabalha muito no eu e no nós, né? Ele fala de uma realidade suprema ao mesmo tempo que fala de um nirvana. Ele trabalha o caos, que não apenas é anterior ao cosmos, mas tem interior dentro do cosmos. Então, o que ele também acho muito interessante, ele ter alguns vídeos no YouTube, se você der uma olhadinha, que fala dessa visão da vida de prosa e poesia. Porque a vida às vezes tem que ser vista como uma poesia e ao mesmo tempo a gente tem a parte dura da prosa, enfim, É porque ele diz que se você não viver com poesia, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Então tem que ter o contentamento. Mas eu quero contar pra vocês uma coisa desse capítulo 2 que me agradou bastante, que você tem que ter a cabeça muito fora da caixa pra você poder conseguir pensar desse jeito. Que ele disse que o universo, ele emerge no sentido de ir pra fora, né? Então ele emerge fazendo emergir com ele o espaço e o tempo, que para nós é dissociado em espaço e tempo. Então, na cabeça do Edgar Morin, é tudo junto, tá? Espaço e tempo são uma coisa só. Então, ele diz que as partículas nesse universo, quando ele foi criado, ele foi formado por átomos, por astros, e cada pedacinho disso foi transformando o universo. Mas essa aqui é a parte legal. São associações organizadoras entre partículas, átomos, moléculas, astros, que realizaram a emergência da nossa realidade física. Então, assim, ele diz que o caos é o pai do cosmos. Na e o mitologia, acaso né? é filho do caos. Eu já botei logo em conjunto essas duas frases, não estão em conjuntos no livro, mas eu achei muito interessante. Então, quem é o caos é o pai do cosmos. E se a gente tem como filho o acaso, que é bem a vida mesmo acontecendo, que a gente não tem previsibilidade, né? Esse é um livro que não dá pra você ler ele riscando, porque normalmente quando você faz uma leitura mais transversal, você vai riscando as palavras-chave nos parágrafos, né? Esse livro você não consegue fazer isso. Ou você lê o parágrafo inteiro e você vai absorvendo aquela informação, ou você não consegue pular de um ponto pro outro, tá? Fica aí essa advertência. E aí pro próximo ele fala do nosso universo, que aí a gente já trouxe um pouquinho desse do cosmos, é bem por aí. Ele traz Hegel também, que ele fala do ser e do nada, como ela disse, dessa dialógica, eu acabei de falar dessa frase do caos também, porque é ordem, desordem, é organização. Traz Prigogine e vários outros autores que a gente já... Quem busca um pouco dessa complexidade ou tem isso nas suas... Sobre a criação ele fala assim, o que vem antes do acontecimento, né, da criação do mundo, seria um vazio. Mas esse vazio não seria vazio, porque ele estaria sujeito a flutuações quânticas, ele conteria partículas virtuais, até mesmo para criar um universo. E aqui é legal a gente falar desse quântico aqui, porque ele está olhando pelo olhar da complexidade. Gente, a gente não está olhando pelo quântico da espiritualidade, que pegaram essa palavra também para tornar tudo muito alternativo. É preciso a gente ver que ele traz tanto essa dialógica de ordem, desordem, né, de destruição e de criação, que ele diz que na criação ela está inseparável da destruição. É como se fosse morte e vida, né? É a questão da dialógica, né, que ele fala assim, que é a ordem, desordem e organização. Então temos ao mesmo tempo complementares e antagônicos, coisas que são inseparáveis, como ordem e desordem. E nesse momento, na página 36, eu faço uma homenagem à nossa ouvinte Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor, que foi reclamada a minha falta de organização porque eu não tinha roteiro. Detalhe, ela não entregou o roteiro do último episódio e desse ela também não entregou. E a partir de agora eu também não tenho mais. Eu não tô mais fazendo. Logo a Júlia, publicitária, que é a mais alterna aqui, não vai mais entregar o roteiro organizado, ok? Vamos ver se os nossos ouvintes vão gostar disso. Bem, sem roteiro, bora lá. E aí o que ele traz, né? Você falou da Elis, que você ia botar a Elis aí. O que você quer falar pra ela? Já falei. A inseparabilidade da ordem e da desordem.
Mas aí a gente tem a protagonista da vida também. Como é que a gente vai estar no meio dessa inseparabilidade de ordem e desordem? Vou Qual te o nosso explicar. ponto, né? É igual o Henry Miller disse lá no livro das formiguinhas, lá na Civilização 2.0. O que é a confusão? A confusão é algo cuja ordem você desconhece. E eu super me identifico nisso. Porque se você tá falando de ordem e desordem, às vezes a desordem é do seu ponto de vista. Você tem que Ela olhar quer que assumir que não quer fazer roteiro, gente, não quer me entregar, só isso. Então ela tá querendo assumir as sombras dela, ou tentando melhorá-las, e justificando numa ordem que existe fora do universo. Não, eu vou explicar a questão do roteiro pra vocês. Vou explicar. O meu roteiro, ele não. A Júlia faz mapa mental com roteiro. Eu não gosto de fazer mapa mental. Eu gosto de escrever as palavrinhas, eu vou criando historinhas, eu tenho uma outra forma de pensamento. Aí ela pega o meu roteiro, ela não entende bolufas. Ela não entende, eu nem recebi. Aí daí Eu nem recebi, ela não entende. Olha só a pessoa. Aí ela me passa um roteiro que ela diz: ah, tinha meu roteiro 2 semanas antes. Um roteiro com um monte de palavras de mapa mental. Gente, olha, eu admiro quem faz isso, mas eu faço isso pra outras coisas, não pro podcast. Ah, olha só a soberba da pessoa. Não, né? não é soberba, não tem nada de soberba, criatura. Eu quero te dizer que mapa mental pra cá não funciona. Pra você, amiga, porque eu fiz direitinho o caminho no episódio passado. Mas é pra você que funciona, não é pra mim. Então, Vamos lá, de novo. mas eu não tô pedindo pra você fazer mapa mental. Uma vez que se a gente vier com um roteiro, a gente vai saber pra onde que a gente vai. Não, a gente não pode saber pra onde a gente vai, porque o livro nos leva. A gente não pode saber, gente. Vocês estão comigo aqui ouvindo nesse momento. Eu não sei como é que vai ser a edição desse episódio, mas eu já tô gostando dessa dualidade Não, aqui. Não vamos sabe lá, pra onde vai. Vamos indo. Vamos pra Einstein e física quântica aqui, que a Júlia começou a falar. Ah. O Mohan, ele fala sobre os buracos negros da física, né? Uhum. E aí ele vem trazendo Einstein, porque Tô segundo conseguindo segundo Einstein, Deus não é jogador. E você tá me confundindo. Eu anotei tudo aqui, até as formulazinhas é igual a MC ao quadrado, pra dizer que pra Einstein a física quântica tava incompleta. E aí? E aí, o que é a física quântica? É a ação que ela não é contínua, mas vem em discretas unidades. É o que tá escrito lá, se você for colocar no Google. E aí, o que você sentiu disso, amiga? Eu senti que as partículas elementares se comportam como partículas e ondas, que é o que diz a física quântica. Porque pode ser físico ou pode ser só energia, né? Isso. Mas quando você... Peraí que eu vou pegar aqui a parte do que eu tava escrevendo. Eu tô rindo, gente, aqui, com essa complexidade, com esse mistério que será esse episódio. Vamos lá. Por isso a expressão de uma nova física. Tá. Não, então, por que eu trouxe essa questão? Porque o Mohan, ele faz essa diferença, né? Entre o Einstein e a física quântica, sendo que foi o Einstein quem pavimentou os primórdios ali da física quântica. E o próprio Mohan fala, e hoje a gente tem necessidade de uma nova física. Uma física que revolucione a atual relatividade einsteiniana e a física quântica e revolucione também a física quântica. Então, o que eu percebo quando a gente lê o livro dele é que para ele não existem respostas fechadas. Não existe. Está tudo completamente aberto. Gente, isso é ser muito gênio. Mas a gente tem que aceitar isso da vida. Eu acho interessante que assim... É fácil aceitar isso da vida, vocês estão vendo, né? É fácil aceitar isso da vida. E a colega não faz o roteiro, é sacrificada no pobre do podcast. Mas voltando. É porque eu quero dar qualidade pra vocês, gente. Mas seguindo, então, ele traz uma visão também... Não vamos discutir mais não, vamos falar do livro, tá? Vamos. O resumo do livro. A ideia é essa. O mundo humano é a imagem do universo como suas organizações, suas ordens, desordens, seus religamentos, suas rupturas, suas atrações, suas fúrias, suas explosões, seus nascimentos e mortes, seus buracos negros, suas criações, e tudo é incerto. E aí ele fala que o Homo sapiens, ele surgiu surgiu na juventude de um sol, que tem ainda a possibilidade de até 5 bilhões de anos de expectativa de vida. Não é, então menina? o sol, ele tem toda essa expectativa, mas a gente entre si pode se acabar, né? Porque a gente não sabe. Eu pensei logo que foi nisso. Falei, o Homo sapiens, mas tá faltando tanto sapiens nesse Homo, porque o sol vai continuar, mas a gente pode não, entendeu? Porque a gente, nessa nossa organização atual, vou dando exemplo, seja por uma bactéria, como um vírus, né? Também da pandemia, a gente pode, pela nossa destruição
da natureza, ou de não observar esse conjunto de meio ambiente que somos máquinas vivas, como ele diz, máquinas sociais e biológicas, como é que a gente se organizar nisso tudo? É legal porque a visão dele, a análise dele é o seguinte, é justamente isso que a Júlia disse. É o biológico, o físico e o químico como se fosse uma tríade. E o social. Na parte biológico, físico, químico, social. Você entrou no todo da... Não, é tríade, são 3. Não tem social. Social seria um quadrado. É máquinas vivas, máquinas sociais, e ele falou que tem uma outra, acho que é máquinas biológicas. E aí, tá. Não, é porque ele tá dizendo o seguinte, que não é uma questão de ser Matrix. Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Né? Ele não escreve Matrix, mas eu lembrei. Porque é como se a gente vivesse numa sociedade... que ela foi lá pro Matrix, gente. Numa sociedade paralela, né? Uhum. Ele fala assim, ó, viver, ele é uma evidência. Mas você tem esse mistério da evidência, né? E aí, como você falou agora uma coisa bem interessante, que é a questão da biologia. Você tem um vírus que pode matar todo mundo, né? Só que você tem um vírus no momento em que você tem uma medicina, uma ciência muito rica, né? Você tem uma ciência que teria resposta para várias coisas. O homem já foi para a Lua, tá querendo ir para Marte. Daqui a pouco você tá querendo trazer vida. Outro dia eu tava vendo, né? Encontraram uma molécula bem pequititinha que poderia indicar vida em Marte como não se acreditava. E vida na Lua também, porque viram água, né? Em 2 áreas lá e estão pensando em fazer expedições pra Lua também. E você é assim, você é tão desenvolvido intelectualmente, de repente vem uma bactériazinha, nem sei, o vírus, né? O Covid, vem um vírusinho e te mata, como ele tá matando milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, isso mostra que o Mohan fala nessa live que eu assisti dele, que é a necessidade do ser humano, ele ter um pouco mais de solidariedade. E humildade até em relação ao vírus, né? Porque a gente não vai conseguir comandar tudo com o nosso materialismo, né? Com tudo isso. Enfim, e aí ele segue falando que... ele fala um pouco do Tao também, fiquei com muita vontade de estudar mais o Tao. Ele fala que o universo está sempre nascendo e morrendo, né? E aí ele vai indo... Posso ir pro próximo capítulo, amiga? Pode. A gente vai pra 4. Esse capítulo aqui, ele é muito interessante, mas ele é muito biológico, ele é muito cheio de detalhezinho. Basicamente, por isso que a gente falou tanto de bactéria, que erramos o nome de vírus, porque ele fala muito, né, de bactéria também. E aí ele fala do próximo capítulo, que é a vida, revolução na evolução. Foi aqui que ele trouxe muito essa visão da autopoética, essa auto-organização que produz a sua autonomia. Mas essa autonomia, ela depende do ambiente, tá? Então toda autonomia, ela precisa da captação de energia externas para se alimentar e se auto-reparar. Então a gente tem que entender que somos um todo. Não tem como a parte ter uma autonomia sozinha. Assim, até chega a ser... estranho falar em autonomia sozinha, mas é realmente isso, a gente não consegue viver completamente, somos interdependentes. Então, é praticamente o câncer, né? É uma célula que resolveu ser só, e aí ela vai se multiplicando segundo a lógica dela, e coloca todo o organismo em risco. E aí ele fala da criatividade biológica, né? Ele traz essa visão da vida que a gente não entende. Até mesmo, por exemplo, que as flores, elas tenham a cor que dá para trazer aquele tipo de inseto. Por isso que eu falo que a biologia também, se a gente trouxer algumas coisas da biologia para o social, a gente pode fazer essa ligação, que é o que muitos desses autores, né, que falam de complexidade, ou mesmo, né, dessas teias da vida, né. Ele diz assim que a gente pode contemplar a todo momento a incrível metamorfose que transforma uma lagarta rastejante numa etérea libélula, ou numa resplandecente borboleta. Então, se você... Até eu brinquei no Instagram e falei que ler esse livro era quase igual tomar um ansiolítico. Porque é isso, se você consegue observar, olhar para tudo ao seu redor, você vai ver uma cadeira, uma simples cadeira. O que existe por trás dessa cadeira? Qual foi a matéria-prima que veio até chegar nessa cadeira? Qual foi a transformação que ela sofreu? E o tempo todo são o nosso meio ambiente. Então, se a gente for falar das árvores, as árvores, elas têm a raiz que vão buscar o alimento delas, elas têm todo esse processo de fotossíntese, que é transformar o gás carbono em oxigênio. Se você for olhar... Tem uma ligação entre outras árvores, porque existe um livro que já fala disso também, que elas têm uma conexão entre elas. Essa aí foi a parte do livro, enfim. Ela fala essa cara, mas, gente... Imagina, gente, as árvores conversando entre elas. Ó jardineira Jesus, e as árvores somos nós. Somos
somos nós. Mas tudo bem, vamos aceitar, sabe por quê? Porque a gente não tem a verdade não é universal. Às Vai vezes... saber se o sistema entre elas, lá biológico, não estão se falando e você tá aí questionando. Você precisa de uma ciência que te dê exatidão disso. Né? É verdade, a gente tem que abrir a cabeça, não dá pra ficar pensando que tudo é exatamente do jeito que a gente conhece, não. E essa sua fala da cadeira, que você lembra do boi e tal, tem um vídeo do Caetano Veloso contando pro Jô Soares de quando ele tomou ayahuasca. Ele fala desse jeito, que ele olhava o couro e ele lembrava. Por exemplo, eu sentia a diferença aqui é couro, né? Parece que eu olhava e via como é que os átomos se comportavam. Eu sentia mais ou menos a história do objeto, entendeu? Sentia porque aquilo era animal, diferentemente do pedaço de tapete plástico que tinha embaixo. Mas parecia também que eu já tinha morrido e que eu ainda não tinha nascido. Gente, Igualzinho, por isso que eu falo, gente, a pessoa lê um livro, ela já não precisa, ela já tem todo o potencial, né? A Adriana tem todo o potencial, porque o que ela tá falando e vivendo com essa sensação de um livro, vejam só o que a gente pode trazer pra nossa vida. Ela, num livro, teve uma sensação de química da sertralina. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não, gente, peraí, vamos lá. Não, é verdade, vamos lá, Júlia, sem reducionismo. O que eu tô te dizendo é que ele faz a gente observar as coisas, e a partir do momento que a gente para pra observar, a gente consegue ver o que não tava lá. E você tem uma química emocional positiva, tal qual um ansiolítico. E você não tomou o ansiolítico tendo essa sensação. Mas o ansiolítico, ele é permanente. A não ser que eu fique com o meu olhar permanente pras coisas. Parabéns. Porque isso é da atenção plena. E talvez, talvez a gente tenha um caminho que traga isso. E não significa que vai ser sempre. Porque a vida não é assim. Se a gente for o tempo todo linear, não subir e descer, igual o coração. Tem que subir e descer pra viver a vida. Ai, é igual... Vamos lá, eu gostei dessa parte do coração. Eu respirei fundo porque eu tava aqui pensando. Deixa eu falar. Não, tem uma outra parte que ele fala sobre essa questão da complexidade, que ele pensa assim, vamos pensar, por exemplo, na digestão. A gente secreta a saliva em torno do alimento, que foi triturado pelos dentes, e depois o bolo alimenta é embebido em sucos gástricos, e vai fazer uma prodigiosa viagem que acaba no intestino grosso. E daí eu não vou completar, que vocês conhecem o final da história. Quem não conhece o ser humano, né? Então, se você... É isso que eu tô pedindo, é isso que eu tô convidando vocês a fazer. O quê? Ai, meu Deus. É observar coisas simples na rotina, no dia a dia. Coisas muito simples. Respirar. Quando você puxa o ar entra quente ou frio na sua garganta. Você não sabe, porque você não prestou atenção. Ele vai para os seus pulmões ou ele vai para o seu diafragma? E quando ele sai, você fica até tonto se você fizer isso devagar. Da prisão de ventre ao ansiolítico, tá ótimo esse livro. E aí a gente vai pro quinto, que é a criatividade viva, né? Ah, eu já tava na criatividade viva. Eu tava completamente criativa e viva, extremamente viva, sem prisão de ventre. Aí ele fala que a criatividade, ela só existe por meio de associações e combinações, né? Tal qual a gente falou, que existe uma combinação, existe um caminho evolutivo da própria vida que se permanece, que se vai por esse mistério que a gente ainda não sabe, né? Porque como a gente falou das árvores e das flores, elas sabem como... Das árvores que falam entre si. As flores que sabem como atrair os insetos que são coletores para continuar, né, existindo, enfim, ela trata dessa dialógica, fala da criatividade, e aí ele começa a dizer também que na criatividade há uma pulsão, ou às vezes até uma certa embriaguez. Pra gente pensar que poderia voar lá muitos anos atrás, até existir o avião, houve um caminho, mas teve quem precisou sonhar. Teve quem precisou olhar com essa fora dessa caixinha, entendeu? E não produzir apenas o que o intestino grosso faz. É preciso que a gente aceite um pouco dessa loucura que existe no ser humano. Pois é, se você não precisa achar que é loucura. Se você aceitar que você não tem as respostas e você simplesmente sonhar, não precisa ser louco. Não, mas só viver sonhando, meu querido, você não constrói nada também. Não, criatura, você vai construir. Você vai... Olha o amor. Gente, eu espero manter essa amizade com a Adriana depois do Dualidade, porque eu tô assustada. Não, criatura. É porque você tem que sonhar, porque só sonhar que você constrói. Mas é óbvio que você não vai ficar sonhando, porque senão você fica lunático, né?
Não, mas vai que na Lua já tem vida, eu já vou pra lá ficar só sonhando. Enfim, aí é só pra trazer aquela explicação que a gente falou dos três. Que o ser humano tem uma máquina física, uma máquina viva e uma máquina social, tá? Só pra... que é nesse capítulo que ele trata disso. E aí depois... mas não, é porque naquela hora que eu falei que você tem um trino, é da preocupação dele, Edgar Morin, com biológico, com físico e com químico. Tá, mas aí ele fala que a sociedade humana, que é feita por seres vivos, nós somos ao mesmo tempo máquinas físicas, máquinas vivas e máquinas sociais. E cada indivíduo, ele é singular no seu físico, tanto é que cada um tem uma digital, né? Não existem nem os gêmeos têm a mesma digital. Na sua fisiologia, nos seus genes e principalmente no seu temperamento. Sim. E aí, pro próximo capítulo, que ele fala o humano desconhecido de si mesmo. É quando ele traz todo esse lado cognitivo, de emocional dos seres humanos, das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos anseios, basicamente das nossas sombras, né? Ele diz assim que o cérebro, ele continua menos conhecido do que o universo e menos conhecido do que a própria organização viva. E eu lembrei, essa história ela é acreditada muitas vezes a Francisco de Assis. Eu não tenho nenhum tipo de escrito dizendo que foi Francisco de Assis, mas eu gosto muito da história. Que era um menininho que estava numa praia, que ia no mar com um dedal na mão, pegava uma aguinha e colocava dentro de um buraco. Ele ia e vinha, né, com aquela aguinha dentro do dedal. E tinha um filósofo que estava andando, tentando entender a vida, tentando entender o mundo, e para e fica um tempão olhando, uma manhã inteira olhando aquele menininho. Até que ele chega perto do menino e fala: o que você está tentando fazer? E o menino falou assim: não, eu vou colocar água daquele mar nesse buraco. E o filósofo falou: mas isso é impossível. E o menino responde: é mais fácil eu colocar toda a água do oceano nesse buraco com esse dedal do que você entender os desígnios de Deus. Então, isso pra mim, que sou extremamente espiritualizada, né? Que acredito que Deus, ele é a origem de tudo, início, meio e fim na minha vida, é basicamente o que esse livro diz. Apesar do Morin, eu não sei se ele é ateu, tá? Não, eu não perguntei isso pra ele, eu não tenho nenhum livro que diga que isso. Mas ele questiona, inclusive, a existência de Deus, que pra mim, nesse livro, eu simplesmente passei batido, porque ele é muito rico em outros pontos. Então, é basicamente assim, a gente tentar entender, a gente nunca vai chegar a conhecer o todo mesmo, né? Não. E a gente não conhece hoje o nosso próprio cérebro. Sendo que 5% dos nossos pensamentos são pensamentos conscientes e 95% são pensamentos inconscientes. E que a gente trabalha muito no egocentrismo e uma solidão absoluta. Então a gente tem dentro do nosso cérebro, realmente ainda dentro da gente, essa dualidade. Isso já existe na vida como um todo, como ele fala de razão e paixão, né? Ele fala de uma razão congelada, se vai demais, e se for para um lado demais da paixão, se vai para a loucura. E também temos um eu no nós. Então o tempo todo ele traz essa visão do micro para o macro, do indivíduo para a sociedade. E eu gosto muito dessa brincadeira apesar de faltar a regra de escala do Taleb aqui no meio, entendeu? A gente sente que a gente trabalha sempre em ilusões e cegueiras muitas vezes, né? O destino da vida, ela vai... E eu acho que é interessante, né? Assim, eu, por exemplo, não me imaginava publicitária em momento nenhum da minha vida. E hoje eu me sinto bem, feliz com o meu caminho profissional. Mas em momento nenhum eu olhei para ele dessa forma. Por isso que eu falo que existe um mistério da vida e umas coisas que a gente caminha. Claro que a gente não pode deixar de cuidar, que eu te falei, né? De aceitar as sombras, mas sem melhorá-las. Mas assim, a gente não sabe para onde que a gente vai, muito menos de onde a gente veio. Por mais que a gente busque a nossa ancestralidade, dentro dela ele fala que na biologia da gente tem essa ancestralidade, que nem a gente entende por que pensamos dessa forma, agimos dessa forma. Ele diz que se a gente tivesse consciência de todo o conhecimento que nós temos, nós seríamos melhores, né? Então assim, a gente não tem consciência do próprio conhecimento, do tamanho do nosso conhecimento. Ele muda, porque não é conhecimento que a gente tem que buscar loucamente de uma forma linear ou de estudar tudo aquilo, mas sim a consciência de que estamos nesse mundo, né? Ou de como esse mundo funciona. Ele traz isso pra gente. E ele também fala uma frase que a gente já viu isso em vários desses PNLs que existem, né? Essas programações neurolinguísticas, que as emoções, elas estão presentes em todas as tomadas de decisão.
Então não tem como a gente não trabalhar a emoção. Eu acho que a emoção deveria ter, inteligência emocional deveria existir nos currículos das crianças. Ah, com certeza. Com Pra certeza. auxiliar Aprender nesse a dividir o brinquedo. Ontem eu tava com o Matheus na casa de 2 colegas gêmeas da Mandinha. As meninas têm 6 anos, o Matheus tem 2. E ele queria pegar tudo pra ele. Aí uma das gêmeas, porque são gêmeas, elas cresceram aprendendo a dividir, né? Aí elas olharam assim, mas tia, por que ele acha que tudo é dele? Eu falei, é porque ele é pequeno, mas não é a resposta certa, né? Porque ele é mal educado, eu devia ter dito. Mas Ele tá no processo da fase do que é eu, do que do outro. É aquele normal dos 2 anos. dos 2 anos. Mas é isso que você falou, que se você trouxer a inteligência emocional, talvez a criança ela cresça que sejam adultos mais seguros, né? Agora pra lidar com pandemias no futuro. É isso. E aí ele traz assim... eu acho Deixa eu muito- só falar uma coisa que eu achei legal, que você deixou um gancho aí sobre o conhecimento, que ele fala que o nosso conhecimento ele vem da nossa percepção visual e da nossa percepção também auditiva. E tudo isso ele é reconstruído no cérebro. Né? Então você percebe pelo olho, percebe pelo ouvido, percebe pelos seus sentidos e reconstrói isso no cérebro. Só que todo conhecimento, e até por isso, pelo fato dele ser subjetivo, ele está sujeito ao risco permanente do erro e da ilusão. Então estamos sempre condenados a interpretar. Sempre condenados a errar. Não, a Da interpretar. percepção. A interpretar errado. Mas eu não levaria isso tanto ao erro. Porque você pode interpretar e do seu ponto de vista tá correto. Não, sim. Você Porque- tá vendo um pedaço do todo e nunca a gente vai conseguir o todo. E o todo envolve essa ignorância e esse mistério. Por isso que ele traz essa vertente fechando por aí, né? Então é isso. Então é o conhecimento, né, que você tem. A ignorância, porque você desconhece todo o conhecimento. E o mistério, porque a partir do momento que você passa a conhecer algo, tem algo que ainda tá para ser descoberto. E aí ele fala também que nessa questão do eu humano, ele fala que a gente desemboca em 3 mistérios. O mistério abissal do inconsciente, que aí tá todo o lado da psicologia estudando, né? O mistério do nosso organismo, que aí é essa visão biológica. E o mistério da nossa identidade, que é quando a gente traz memórias, traz nossa ancestralidade, essas diferenciações até mesmo familiares, né? E aí ele fala, que eu acho muito interessante, que eu vou trazer uma fala do Miró, né? Miró constatava, se você quiser ir na página 88, é difícil para mim falar da minha pintura, pois ela sempre nasce de um estado de alucinação. E aí ele fala um pouco do transe, fala da questão do flamenco, que traz uma energia para as pessoas, aquele dos ciganos, né? Não, eu lembrei até do Fernando Pessoa. Ele não traz, mas Fernando Pessoa tinha, sei lá, quantos arquétipos? Acho que 13 arquétipos. Então cada livro que ele escrevia, cada texto que ele escrevia era de uma personalidade diferente. Eu acredito que ele tenha sido obsidiado, mas não vamos entrar nesses detalhes. E aí ele fala uma questão do estado poético. Ele traz vários exemplos de estados. Que, como ele trata dessa poesia e desse olhar de contentamento da vida, ele tentou até segmentar esses estados. Ele fala de um estado alterado, de um estado estético, um estado de maravilhamento, um estado de comunhão, um estado místico, um estado de possessão, de transe, de exaltação e de inspiração. E para cada um ele categoriza explica um pouco isso, né? Achei bem interessante essa parte. Não, é bem legal. E aí ele desemboca na intuição. Que quando ele fala da intuição, ele começa a entrar para um lado do estudo dos xamânicos. Eu lembrei aqui da glândula pineal, que existe muito estudo sobre isso. E aí eu coloquei aqui, eu não vou entrar nessa parte, mas ele colocou aqui uma parte que ele diz que a criatividade, que é o terreno em que muitas obras de arte são feitas, está inseparável desse estado de transe, né? Que eu acabei de lembrar de Miró. E aí eu vou questionar aqui se a gente teve em Einstein falando Thomas Edison. que 99% era transpiração e 1% era inspiração, esse texto dele quebra isso, né? Então eu não preciso mais transpirar 99%. E aí indo pro próximo capítulo, que é o 8º, diz pós-humanidade. E ele diz que a gente vai se tornar robôs. Se a gente não... Tem aqui logo no começo, né? No primeiro texto que ele traz de Itu. E aí o que ele fala? Que se a gente não tiver um estudo dessa visão complexa e dessa visão uno do todo, a gente vai ter uma ciência extremamente focada só que vai acabar destruindo todas as outras relações. Ele traz o exemplo até que se a gente for escolhendo seres humanos em DNA, cada vez melhorando mais, a gente não vai ter mais a diversidade. E eu pensei, realmente, eles chegam lá, a gente pega os óvulos, a gente congela, a gente traz aquilo, e aí a gente pega os melhores. Cada vez a gente for pegando os melhores e pensando, claro que a gente vai melhorar, a humanidade sobe, mas ao mesmo tempo, onde está a diversidade e aceitar o Não, outro? a gente vai pagar o preço.
Você lembra nas famílias reais, lá nos séculos passados, que eles só se relacionavam eles com os primos, eles entre eles? Foi uma potencialização, só foram potencializando defeitos. A gente vai ter uma sombra ao contrário, né? E aí ele fala dessa questão dos efeitos dessa civilização ocidental, dessa crise da civilização ocidental, que é o bem-estar material que não gera necessariamente um bem-viver, né? E aí ele fala da questão, falou da colonização de Marte. Eu lembrei da série Away, que eu acabei de ver, que é muito legal, fala disso também. E ele diz que os algoritmos que daqui a pouco vão tomar as nossas decisões, mas que isso não vai trazer um super-humano, mas sim um desumano, porque a vida, a poesia da vida, ela não é eu vou conseguir falar essa palavra não. Algoritmizada. Não, algoritmizável. Algoritmizável. Isso, e que o algoritmo já nos considera como servidores e não senhores. Porque nós somos servidores do algoritmo. É ele que manda na gente a partir de agora, né? Na verdade... Então, o que a gente tem, na verdade... ele é um pouco crítico nessas visões, que eu não sou contra, acho que a gente tem uma tecnologia a favor, mas realmente temos que cuidar. Tá aí 1984, durando como clássico para nos trazer essa visão, né? Desse determinismo todo, dessa visão extremamente, vamos dizer assim, do Big Brother nos olhando, né? E aí a gente vem por uma qualidade... Ele fala de uma questão da qualidade da alma, de um futuro de consciência. Essa base do futuro de consciência é muito legal, porque ele diz que quando você tem consciência, você passa a ter alguns conceitos que ficam lá na sua cabecinha. Por exemplo, a loucura, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Você pode formular uma ética e uma política na consciência das complexidades humanas. E você tem certeza de que o destino de todos os seres humanos na Terra exige uma consciência comum de terra-pátria, envolvendo as pátrias sem eliminá-las. Então, por isso que ele também é considerado humanista, porque ele tem toda essa relação do bem, ele é um cara do bem mesmo, né? Então, assim, se você não quer eliminar uma pátria, se você não quer eliminar uma cultura, se você quer viver com a diversidade, você consegue ser um ser humano... Aí eu acho que você fica mais perto de um conhecimento mais geral, porque você passa a ter várias visões. Eu gosto muito dessa, porque ele trouxe 3 grandes pontos: conhecimento, a ignorância, e dizem que inclusive dentro do conhecimento tem ignorância, né? Dentro da ignorância tem conhecimento, e do mistério da vida. E aí, fechando, ele traz o último capítulo, que é o finale. Não, já acabou, Ju. Eu já falei com a questão das consciências. Tá bom, então qual é a sua frase final do livro pra fechar? Qual é a sua frase? O que você quer falar do final? Fala. Vai você. Não, a minha frase do livro é o seguinte: precisamos destrivializar a vida e nos espantar com ela. E eu vou trazer uma frase que tá no livro aqui, que diz: nossa única esperança está no despertar da consciência e na força do amor. E com isso a gente fecha o nosso... tem uma outra frase legal. Nas atividades prosaicas do viver, nós nos esquecemos que a vida é poesia. E a Júlia ficou com poesia. Eu tô focada aqui porque eu ia terminar o episódio e teve uma terceira frase. Foi massa. Eu gosto de dar 2 frases. Na dualidade teve 3 frases. Tá ótimo. Obrigada quem veio até aqui. A gente não sabe qual é o próximo episódio, assim como a gente não soube o roteiro desse. Tchau, tchau.